O Fed fez a subida mais rápida de juros da sua história desde 2022 para conter a inflação, mas os mercados continuam otimistas, as bolsas continuam subindo, é como se tudo estivesse ignorando, né, as instruções do Fed. E o que a gente aprende, principalmente nas aulas de economia, é que o Fed é o responsável por controlar a inflação baseada nas taxas de juros. Quanto mais alto os juros, mais você inibe o consumo, e isso faz com que os preços acabem caindo, e aí no momento que você precisar reestimular a economia, você faz um corte de juros, e isso volta a estimular toda a economia, e você vai fazendo aqueles ciclos, e aí você vai acelerando e desacelerando. Só que as coisas são muito mais complexas que isso, porque, por outro lado, todo mundo atribui ao Fed também a capacidade de impressão de dinheiro, né? O Fed é aquela entidade que tem a máquina de dinheiro e ela consegue imprimir. Muitos se questionam por que, se o Fed imprime dinheiro, por que nós pagamos impostos, né? Todas aquelas questões que você vê, e isso causa uma grande confusão, né? Porque, afinal de contas, se ele imprime dinheiro e ele está querendo controlar a inflação, por que ele não para de imprimir dinheiro e a inflação simplesmente não para? É porque a questão não é tão simples como todo mundo imagina. E aí você vê uma liquidez gigantesca entrando nos mercados e alguma coisa não está meio que batendo com as explicações que a gente recebe. Então, primeiro, a gente precisa analisar o que é a liquidez e como que ela funciona. Mas é um assunto extremamente complexo que provavelmente eu não vou ter tempo de cobrir aqui em um capítulo só, mas eu quero só te dar alguns insights e algumas ferramentas. Então, para isso, eu acho que uma forma muito boa de tentar entender o que é a liquidez é tentar explicar o que não é a liquidez. E a gente confunde muito uma coisa que a gente vê bastante nos mercados, que a gente considera isso ser uma injeção de liquidez quando a gente fala que o Fed faz essa injeção no mercado, né? Então você imprime dinheiro, você aumenta o balanço do Fed e esse balanço acaba sendo injetado diretamente em toda a economia, né? A gente chama isso de quantitative easing, ou QE, né? O QE, né? Certo? É uma forma de você poder criar um relaxamento onde você injeta, né, dinheiro na economia, e o Fed ele tem total capacidade de aumentar o seu balanço. Isso é de fato verdade, porém ele não aumenta o seu balanço em dólares, ele aumenta o seu balanço no que a gente chama de Bank Reserves. Isso é um ativo equivalente em dólares, e isso cria uma grande confusão, porque se você consegue fazer isso e você injeta isso nos bancos, por que simplesmente isso não vai para a economia real, gerando inflação imediatamente? É aí que está o problema. O Bank Reserves, na verdade, ele é uma ferramenta usada pelo Fed, e ela é muito menos utilizada desde 2008 e mais utilizada depois de 2008, né, com todo o impacto que teve. Eu tenho vários capítulos que falam sobre as grandes mudanças no mercado mundial depois de 2008, só que essa é uma ferramenta que ela é muito pouco entendida, porque o Bank Reserve ele é usado muito para fazer uma transação entre o Fed e os bancos comerciais. Então você nunca vai ver uma conta bancária de uma pessoa física como eu e você receber Bank Reserves. Não existe nenhum tipo de conduto, né, onde você possa fazer uma injeção direta de Bank Reserves do Fed para a população real. Não é assim que a impressão de dinheiro funciona. Então, esses Bank Reserves, eles fazem, na verdade, uma troca de ativos entre o Fed e os bancos, certo? Então, os bancos, por um lado, eles dão títulos da dívida pública americana, né, os bonds, que são colaterais no seu balanço, e isso é trocado pela mesma quantidade equivalente em dólares pelos Bank Reserves. Se você parar para pensar, isso é o que a gente chama de asset swap, ou seja, você só fez uma troca de ativos. O balanço do banco em si, ele não aumentou necessariamente, ou diminuiu, certo? Então ele fica mais ou menos estável. E aí você diz, tá, mas se você não está expandindo o balanço bancário, como que você consegue então criar tanta inflação? Como que você consegue gerar tanta injeção de dinheiro? É aí que continua vindo a confusão, né? Em princípio, esse movimento não faz muita coisa no sentido de aumentar a quantidade de dinheiro circulante na economia, de moeda circulante, ou M2. Ele pode aumentar,
mas não significa que ele vai aumentar. Isso fica cada vez mais complicado, não vou entrar em detalhes, mas eu vou tentar te dar uma analogia. Pensa como se fosse a nossa economia, ela é uma dança das cadeiras. Então você tem as cadeiras e você tem pessoas que estão andando em volta das cadeiras, certo? E quanto mais cadeiras você tem, mais pessoas você consegue ter em volta das cadeiras, que é basicamente o dinheiro circulante, né? E as cadeiras são meio que os ativos ou a disponibilidade dos bancos em fazerem empréstimos. E é isso que realmente faz as coisas acontecerem no mercado. Mas baseado nessa analogia, você talvez entenda o que eu quero dizer. Então, quando você tem mais cadeiras, obviamente que você dá um pouco mais de estabilidade, tem mais lastros, a música que está tocando, as pessoas estão girando, né, faz com que toda a economia continue girando. O problema é quando a música para. Quando a música para, as pessoas vão ali para uma corrida bancária e tentar pegar os seus ativos, só que não tem ativo para todo mundo, não tem lastro para todo mundo, então alguém vai ficar sem aquela cadeira. E aí aquela pessoa sai de jogo e aí o jogo continua. Só que, ao invés, a maioria das pessoas acha que o Fed é o produtor das cadeiras, certo? Então isso acaba criando uma confusão. Na verdade, você, por outro lado, pode manter o jogo vivo simplesmente fazendo a música tocar por mais tempo. Isso não significa que você está expandindo a economia, não significa que você tem mais cadeiras, isso não significa que você consegue ter mais M2 ou mais fluxo de dinheiro na economia, mas a música vai durando por mais tempo. Ela vai meio que adiando uma coisa inevitável, que é a música eventualmente parar e você descobrir que existe falta de cadeiras, percebe? Então, o QE, se você parar para pensar, ele seria uma forma de manter a música sendo um pouco mais prolongada, né? Quando você tem injeções, por exemplo, como o BTFP, que aconteceu recentemente, onde o Fed meio que cobriu ali uma volatilidade muito grande dos bonds americanos, quando eles caíram de preço, os bancos conseguiram fazer uma troca onde eles conseguem manter o seu balanço vivo de pé. Então o objetivo é muito mais uma sobrevivência interbancária e uma manutenção do sistema funcionando e uma prevenção de uma quebra bancária, que são os rombos que podem acontecer num banco baseado na variação que um bond pode ter dentro do seu balanço e trocar para uma coisa um pouco mais, entre aspas, segura, que tem um valor um pouco mais estável, do que realmente uma injeção de dinheiro direta na economia. Porque essa injeção de dinheiro depende exclusivamente, quase que exclusivamente, dos bancos e na sua vontade de fazer o empréstimo para a população real. É aí que vem a impressão de dinheiro, é aí que vem a criação de novos dólares que vão ser injetados na economia. Só que a questão é, qual que é a correlação entre o QE e, de fato, essa impressão de dinheiro baseado em crédito, em empréstimos bancários na economia real? É muito difícil você achar essa correlação. O Banco do Japão, por exemplo, fez 20 anos de QE em mais de 26 iterações e o Japão continuou vivendo uma deflação. Isso não faria o menor sentido se houvesse uma transmissibilidade direta dessa política na economia real. E a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Em alguns momentos você até pode encontrar uma certa correlação, mas em vários momentos você não pode encontrar a mesma correlação, fazendo com que você não possa transmitir isso diretamente numa causalidade, certo? Então essa confusão é uma das maiores confusões de toda a macroeconomia, achando que o Jerome Powell tem aquela máquina de imprimir dinheiro, é ele que está fazendo tudo acontecer. Se tivesse todo esse controle, a gente não estaria numa situação tão complicada onde o Fed fica meio sem saber o que fazer. Então não dá para você suportar dar toda a atribuição ao Fed da autoridade que ele tem e ao mesmo tempo dizer que o Fed está encurralado. E você vê essa narrativa em vários momentos. Ou você está encurralado porque não tem controle, ou se você tem o controle, não tem como você estar encurralado. Percebe o problema? Então isso é muito importante a gente entender como as coisas funcionam para depois você conseguir criar algum tipo de solução para isso. Então, o que hoje hoje cria mais um problema de entendimento, porque tecnicamente não estamos em QE, nós não estamos fazendo um quantitative easing, não estamos tentando fazer o mercado americano ser mais estimulado com a impressão de dinheiro, certo?
porém é o que todo mundo diz que está acontecendo. Os preços do supermercado estão altos porque o Fed está imprimindo dinheiro. Na verdade, o Fed está fazendo o que a gente chama de QT, que é o contrário, é o Quantitative Tightening, ou seja, está tentando apertar o crédito, subindo os juros. Tecnicamente, você estaria destruindo dinheiro, você está retirando dinheiro da economia, e é isso que acontece, é a operação reversa. Você tem o Fed, que ele, na verdade, ele vai tirando os reserves e vai colocando os títulos de volta, certo? Então, você faz o movimento contrário no intuito de apertar um pouco mais. Só que, na verdade, isso até posso fazer um outro capítulo sobre isso acaba criando o efeito contrário muitas vezes. Mas isso é um papo para outro capítulo, não quero deixar mais complicado. Só que, eu vou tentar te passar agora. Beleza, a gente falou que não é a liquidez, certo? Então isso não é o responsável pela liquidez, porque você precisa disponibilizar esse capital no mercado real, e não é o Fed que faz isso indiretamente. Você precisa desse segundo passo acontecendo, você precisa dos bancos tendo a vontade de fazer isso. E como que eles decidem isso, então, afinal de contas? O dinheiro que vai entrar ou não na economia? São justamente a sua própria análise do risco sobre a pessoa que você vai emprestar o dinheiro. Então, se eu vou emprestar o dinheiro para uma empresa e eu tenho receio que essa empresa não vai me pagar, porque talvez ela vá demitir os seus funcionários e talvez essa empresa não esteja indo muito bem das pernas, o que você vai fazer com o banco? Talvez eu pense 2 vezes antes de emprestar esse dinheiro para aquela pessoa. Então, esse algoritmo de definição, de análise de risco da contrapartida, ou seja, da pessoa que vai tomar o crédito no seu banco, é isso que vai fazer com que você defina se você vai emprestar ou não. E quando você vê os empréstimos, o volume de empréstimo reduzindo ao longo do tempo, isso é exatamente o veneno para qualquer tipo de economia, tão dependente, né, desse crédito para poder crescer. A economia mundial inteira depende justamente desse tipo de funcionamento para se manter vivo. Então, menos empréstimos, menos crescimento. Infelizmente, é assim que funciona. Ou felizmente, né, se você é um banco, é assim que funciona. Então, os bancos hoje estão no modo de preservação em relação ao que você teria normalmente. A economia real está assim. Porém, as bolsas não param de subir. Porém, o mercado não para de crescer, porém, você ainda tem preços que continuam subindo. O que consegue explicar isso? É aí que vem a outra parte da liquidez. Então, a liquidez é uma coisa muito difícil de você definir, porque é muito difícil de você medi-la. Existem muitas formas de fazer isso, e isso pode criar uma certa confusão. Agora, existem 2 movimentos, que eu até falo bastante nesse podcast, que um deles é em relação ao próprio milkshake do dólar. Você pode até ter uma economia americana que não está indo muito bem, mas você tem uma enxurrada de dinheiro entrando de outros países buscando um porto seguro, porque é melhor estar dentro dos Estados Unidos do que estar numa economia que está pior ainda, com empresas que já estão demitindo, sendo que nos Estados Unidos você ainda tem um pouco de refúgio em empresas que talvez estejam segurando um pouco mais. Ele está num estágio um pouco mais retardado do que outros países, como você vê na Europa, vários países já entrando em recessão, o Japão já estando em recessão desde meados do ano passado, mas os Estados Unidos, pelo menos ainda não, certo? Então, o menos pior acaba levando. Isso cria uma injeção, só que essa injeção não é uma impressão em si, ela é um deslocamento do exterior para a economia americana, do sistema euro-dólar entrando no sistema monitorado pelo Fed. E isso, obviamente, busca pelos mesmos ativos, busca por investimentos imobiliários, busca por ações e pode buscar também por produtos e serviços, dependendo da situação. Agora, existe uma outra questão que não se fala muito, que é uma forma, não é uma forma de impressão, mas ele é um gerador artificial da subida de preços ao consumidor, que é o gasto governamental alto, que infelizmente acaba influenciando cada vez mais a população. Se você tem um governo que gasta cada vez mais dinheiro, né, ele acaba, obviamente, comprando novos produtos, comprando novos serviços que o cidadão comum não compraria. Só que o governo americano tem sim a capacidade de imprimir o quê? Bonds. E isso ele pode fazer de forma ilimitada. Você pode se endividar quase de forma ilimitada,
apesar de que você tem a lei do teto da dívida, mas, obviamente, por definição, uma economia de crédito não pode ter nenhum tipo de teto, porque você precisa emitir mais dívida para poder pagar as dívidas existentes, certo? É realmente o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Só que, obviamente, a irresponsabilidade dos gastos do governo americano, elas acabam sendo premiadas pela necessidade de todo o sistema de crédito necessitar dos bonds americanos para ser usado em colateral nos bancos, porque é o ativo mais líquido e seguro considerado pelo mercado bancário mundial como o melhor de todos eles, né? O melhor colateral é o que a gente chama de pristine collateral, e o único país que consegue criar uma quantidade ilimitada deles, o único que pode criar alguma quantidade, são os Estados Unidos. Por isso que isso deixa eles numa posição muito privilegiada nesse sentido. Só que aí, quando você gasta, quando você usa esse dinheiro captado pelos bonds para gastar na economia real americana, é aí que começa todos os problemas. Você está competindo com produtos e serviços, pelos mesmos produtos e serviços gerados pela economia real. Afinal de contas, o governo não cria absolutamente nada, ele só realoca. Então, esse tipo de política que está sendo usada nos Estados Unidos, de realocação e compras artificiais baseadas nas decisões de alguns políticos, faz com que você acabe criando distorções e deixe as coisas mais caras para os próprios americanos, que deveriam ser os beneficiados das próprias políticas. Percebe o problema? Então, isso seria uma forma de impressão de dinheiro indireta via gastos governamentais. Mas o que se imprime não são os dólares são os mesmos. O que acontece são justamente a dívida pública americana crescendo e esses papéis captando dinheiro de vários outros lugares. Então eu queria, ficou um pouquinho mais longo do que eu estou acostumado a fazer, mas eu espero que isso possa pelo menos te dar um pouco mais de ferramenta para você separar um pouquinho o joio do trigo. É muito mais complexo do que eu falei aqui, mas pelo menos você já consegue entender um pouquinho mais por que as coisas não são tão simples quanto parecem.